amigos, começando mais uma edição do Na Resenha com Mendanha, hoje com um convidado muito importante, Dr. Zuher Handar. Prazer Tá bom. bater esse papo contigo aqui, doutor. Muito obrigado, é um prazer para mim, é uma grande honra poder recebê-los aqui em Curitiba. E para mim é uma satisfação poder conversar com tantos colegas aí pelo Brasil afora. Maravilha! O Na Resenha com Mendanha, a proposta dele é justamente essa, conhecer um pouquinho do profissional e um pouquinho da pessoa que está além desse profissional. Começar a bater nesse papo aqui nessa manhã fria de Curitiba com o Dr. Zuher. E a primeira pergunta que eu faço sempre quando começo a conversar com o médico do trabalho, porque as pessoas perguntam, entre tantas especialidades médicas, por que a escolha da medicina do trabalho, doutor? Também, veja, na realidade, eu quando comecei o meu curso, a faculdade de medicina, eu acabei me aproximando muito da área, durante a graduação, da área de saúde coletiva. E isto me fez com que eu me direcionasse muito para a área de saúde pública. E depois, quando me formei, eu logo fui atuar como médico sanitarista no interior do estado e tudo mais. E depois acabei retornando a Curitiba e quando retornei eu acabei me aproximando um pouco da área de saúde do trabalhador. Isto já desde 1983, naquela época em que nós tínhamos as conferências, inclusive uma das primeiras conferências nacional de saúde do trabalhador, e foi ali, a partir dali, que eu comecei a me envolver, a me preocupar um pouco mais por esta luta da saúde dos trabalhadores com relação aos agravos que eles tinham justamente dentro dos ambientes de trabalho. Quais são, na opinião do senhor, os maiores desafios da medicina do trabalho hoje no Brasil? Eu acho que o desafio ainda que nós temos é mudar o olhar do ocupacional para a saúde do trabalhador. Por isso que eu estou dizendo que o desafio já foi nesse sentido. Ainda se fala muito da medicina ocupacional, da medicina, mas eu acho que é o olhar integral, é o olhar da saúde integral, é o holístico das pessoas, que eu acho que este é o grande desafio que nós temos. Nós temos que entender que este profissional formado, ou o especialista, o médico do trabalho, ele tem que ter este olhar um pouco mais humanizado para a área do trabalho. Humanizado no sentido de não ser um olhar mercantilista, de não querer se formar pela ideia de mercado, mas pela ideia da saúde das pessoas, E não ser um olhar tão legalista. O senhor usou o termo por várias vezes, integralidade, sempre buscando um olhar maior, um olhar mais abrangente. Quando a gente fala de integralidade, isso é um dos pilares do Sistema Único de Saúde. Sem dúvida. E eu queria falar um pouquinho dessa interface. Como é que o senhor vê essa interface SUS Saúde do Trabalhador hoje? Porque para quem está nos assistindo lá, maioria talvez médicos do trabalho, pessoas ligadas a CESMITs de empresas, muitos inclusive foram formados acreditando que saúde do trabalhador é algo eminentemente ligado à CLT, ligado à saúde, a um direito privado. Como é que o senhor vê a atuação do SUS e a sua relação com saúde do trabalhador no mundo atual? Veja, eu acho que a gente tem que... eu vou falar um pouquinho antes disso, para entrar nessa questão do SUS, Porque as pessoas ainda, muitas delas não entenderam ainda por que o SUS, na saúde do trabalho, nesta relação e tudo mais. Você sabe, muitos já sabem, eu atuei, já fui secretário de Segurança e Saúde no Ministério do Trabalho, em determinado momento, defendi muito o Ministério do Trabalho naquela época, e buscava muito a integralidade, não só da integralidade do atendimento dentro do atendimento de saúde, mas a integralidade do olhar, inclusive interinstitucional, das ações interinstitucionais, tanto da área do trabalho, da área da previdência, a área da saúde, com a área do meio ambiente e as demais. Acho que
nós temos uma oportunidade no Brasil que ainda nós não conseguimos ainda chegar, que é fazer este trabalho integrado, que leve a esta integralidade do olhar, da atenção, né? Nós tivemos uma política, né, nacional de segurança e saúde no trabalho, defendida por tantos e que foi aprovada, né, se não me engano, 2007, se não me engano, mas a política que foi assinada, né, se não me engano, a própria Dilma Rousseff, a presidente Dilma Rousseff, se não me engano, que assinou, mas foi uma política que foi construída, de qualquer maneira, com os parceiros, com os atores sociais, e esta política, ela pregava e ela exige um plano de ação. Eu lamento muito ainda que a gente não consiga ter esta política na prática daquilo que nós imaginamos, que todos nós imaginamos, que eu, você, o colega que está lá imagina, que o empregador imagina, que o trabalhador imagina. Porque é a prática de uma ação onde os organismos de governo se integram e se interagem no seu comprometimento de intervir naquilo que precisa ter a intervenção. O que nós temos muito são ainda ações isoladas. Pouca comunicação. Pouca comunicação. Tanto para o empregador como para o trabalhador, e principalmente para o trabalhador, não interessa quem faz, o que interessa é que seja bem feito e que a gente possa ter bastante gente fazendo. É verdade, é verdade. E que seja de bom resultado, tanto para o trabalhador como para o empregador, não tem dúvida. Uhum. Mas não esqueça que o que nós queremos é a defesa e a promoção da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Por isso que o SUS vem nesta perspectiva, no sentido de dar uma grande contribuição para a sociedade. Perfeito. Todo mundo reclama, só reclama do SUS, mas não viram o quanto que o SUS já contribuiu. Eu me lembro muito bem, muitas das pessoas hoje que não viveram a época do INAMPS, a época do INPS, né? Que não viveram, que só tinha direito a atendimento à saúde quem pagava. E os demais era para ir como indigente, como não contribuinte em determinados locais. O Sistema Único de Saúde hoje, ele é a maior política de agregação que já existiu. Esse é o Dr. Zurré nos dando uma aula aí dessa interface saúde pública, SUS especialmente, e saúde do trabalhador. Obrigado. Maravilha, vamos para a parte final, que é uma parte mais informal, Sim. Onde a gente vai conhecer um pouco mais do Dr. Zurré, e eu vou te falar uma palavra, você vai me dizer ou um termo ou uma palavra, fique extremamente à vontade, livre para falar o que quiser. Preparado? Tranquilo. Vamos lá então. Saúde do trabalhador. Olha, saúde do trabalhador, eu diria assim, compromisso de todos nós. Compromisso. Responsabilidade social da sociedade. Maravilha. SUS. SUS, universalidade, equidade e integralidade. Política. Olha, Marco, eu acho que política, eu falo de política pública. Então eu acho que nós temos que ter ética e políticas públicas que atendam às necessidades sociais. Maravilha. Um pouco mais particularizada agora a pergunta: família. Amor. Deus. Eu acho que é o nosso guia, é a nossa força, né? É este universo que sempre está trabalhando, como diz, né, Paulo Coelho, que sempre está trabalhando a nosso favor. Maravilha. Um dia para não se esquecer. Então, né? Um dia para não se esquecer. A gente tem tantos dias e, com o passar do tempo, a gente vai lembrando de alguns dias mais para trás que aconteceram, né? Mas dias para não se esquecer, eu acho que assim é o dia do nascimento dos filhos. E depois que você passa de um determinado tempo, começa a ser o dia de nascimento dos netos. É uma maravilha. É uma coisa assim muito boa. Agora o inverso, um dia para se esquecer. Olha, eu acho que a gente não tem que esquecer os dias.
os dias que a gente possa entender que não foram aqueles que a gente gostaria, eles devem servir para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para que eles não voltem a acontecer. Devem servir de exemplo e até de missão, né, nossa, de buscar o nosso aperfeiçoamento e a melhora da gente, para que ele não seja, que ele não aconteça. Para fechar, Dr. Zurré por Dr. Zurré, ou Zurré por Zurré. Eu colocaria assim, né, eu até, quando eu fiz a minha mensagem no Congresso da ANANT, me baseei muito pelo que Leonardo Boff escreveu em alguns livros deles, achei fantástico, né? Então eu comecei a acreditar um pouco naquilo, e eu acredito justamente na utopia, na realidade dos sonhos, né? Na esperança de ter uma sociedade justamente que ousa se preocupar com o cuidado das pessoas. Não interessa se é o cuidado só da saúde, é o cuidado de uma maneira geral, que cuida das pessoas, dos animais, das plantas, que se preocupe com o meio ambiente, né? Mas que seja verdadeiro, né? Eu acho que alguém que acredita justamente num sonho se torne a realidade, aonde este cuidado, né, assumido como fundamental, como algo fundamental do ser humano, e acredito naquilo que Leonardo sempre coloca, em podermos ter ainda uma sociedade mais digna, mais decente, mais ética, que preza pela moral, que seja justa socialmente, porque a gente entende que estes são alguns dos fatores e critérios que são necessários, imprescindíveis para a existência do ser humano. Eu acho que Leonardo Boff dá uma lição muito grande para nós nesse sentido. Maravilha. Esse é o Dr. Zurré Randar, esse bate-papo foi muito bacana, um dia memorável para todos nós. Obrigado pela oportunidade, obrigado por nos ter recebido aqui de forma tão carinhosa e gentil. Obrigado a vocês por terem vindo, eu agradeço imensamente, acho que isso é uma oportunidade justamente de nós, difundirmos ideias. As ideias não precisam ser as mesmas das pessoas, eu acho que a gente tem que levar as ideias, mostrar o que se pensa e respeitar o pensamento da gente e dos outros. É verdade, é isso aí. Gente, obrigado a você que assistiu até agora esse bate-papo tão bacana e até o próximo Na Resenha com o Mendanha. Tchau, tchau.